Bom, tá gravando, hein, gente? Depois eu coloco para vocês a aula de hoje aqui. Vamos começar aqui, então. Tá vendo a tela? Não. Espera aí, deixa eu... Não. Essa aqui. Viram? Sim. Sim. Espera aí, deixa eu ver se tem mais alguém chegando aí. Tudo bem, tô vendo a tela aí, né? Sim. Vamos lá, então. Mesopotâmia. O que quer dizer Mesopotâmia, gente? Vocês já estudaram isso aí lá na sexta série, sétima. É aquela região onde teria originado a nossa chamada civilização. Alguns colocam Mesopotâmia e outros colocam Egito. Então, as duas estão ligadas aí. Lembra que o Egito está na África, você já estudou isso aqui? Alguém está falando aí? Deixa eu aumentar o som aqui. Fala aí, gente. Oi. Tá tudo certo? Tudo Então, vamos continuar. Certinho. Então, vamos lá. Vira a sala. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Tem mais gente chegando aí. Vamos lá. Então, a Mesopotâmia ela está localizada onde hoje a gente chama de Oriente Médio, certo? Muito bem. Então, Oriente Médio, Mesopotâmia, Egito. Silêncio aí. Egito, África, certo? Ok? Vamos avançar aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a região que vocês estão estudando. Lembra, nas aulas de sociologia e de história, a gente viu que o homem teria migrado aqui, ó, da região do... Opa, chegou mais um. Teria migrado da região da África, certo? Aquelas teorias de migração, teoria científica chamada de expansão do homem. Lembra? Científica. Ó, qual que é a teoria científica? Alguém lembra aí? Onde o homem teria migrado, feito essa migração aqui? O microfone está baixo. Eles saíram daqui da África, a parte vermelha, e fizeram essa movimentação. Dá uma olhada aqui, ó. As chamadas as linhas de migrações desses seres naquele período lá, isso há quase 2 milhões de anos atrás aqui. Então, o processo do nomadismo nesse período aqui. Tranquilo? Avançando aqui, ó. Eles se movimentaram para algumas regiões. Essa região que nós estamos estudando agora é essa aqui, ó. Tá vendo? A Mesopotâmia. A Mesopotâmia fica entre esses dois rios que você já viu nas aulas de geografia, ó. Rio Eufrates e o rio Tigre, ok? Tudo bem? Lembra que eles também fazem a sua movimentação perto dos grandes continentes salgados, os mares salgados aqui, ó. O Golfo Pérsico, Mar Cáspio, Mediterrâneo e o Mar Vermelho, beleza? Eles vivem aonde? Em cima dessa planície aqui, ó. Uma planície boa para... Chegou mais alguém. Uma planície muito boa para você fazer o processo de criação de animais, lembra? E a chamada, o início da agricultura. Estão deixando de ser o quê? Nômades, estão fazendo um processo de sedimentação, lembra? Eles estão se sedimentando nesse período aqui. Por isso que essa região é chamada que meso, entre um rio e o outro. Mesopotâmias vem do que? De pote, pote de água, potos, água. Então é assim que eles vão chamar essa região. Você pode observar que tem algumas cidades aqui, tá vendo? Nínive, Assur, Kish, Uruk, Babilônia, Lagash, Ur. Essas cidades são muito importantes, elas caem no vestibular. Principalmente Babilônia, com as suas esplendorosidades, né? Aquelas coisas que vocês estudaram, o mundo babilônico,
E aqui a cidade de Ur. Por que Ur é tão importante? É daqui que vai ser feita uma nova migração. Tem um pequeno grupo de pessoas que vão sair daqui e vão lá para a região que vai ser chamada aqui, ó, bem aqui à sua esquerda, embaixo, ó, do Rio Nilo. Quem vai sair daqui são os migrantes. Tem um outro grupo que vai sair daqui e vai para onde? Vai lá para o Egito. Quem é essa pessoa? Você já estudou aí, Abraão e assim por diante. Mas vamos ficar aqui na Mesopotâmia. Então, nesse período, nessa região, nós temos aqui uma sociedade sedimentando nesse período. Tudo bem aí, gente? Estão ouvindo bem? Dá um retorno aí. Sim. Beleza, beleza. É que tem uns caras falando aí, mas eu não estou ouvindo. Vamos avançar aqui. Muito bem, a gente muda agora para essa forma geográfica que você está vendo aí. Aí ele está muito delimitado, mas na verdade ele parece uma lua, tá vendo? Uma lua crescente, daí que vem o nome crescente fértil. Dá uma olhada aqui. Ele pega os mares, ó, Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Mediterrâneo e os principais rios dessa região. Cada rio dessa região tem uma civilização, certo? Rio Nilo, Egito. Mesopotâmia, aqui, ó, Tigre e Eufrates. Você vai lá na frente do Mediterrâneo, nós vamos ter o quê? A civilização palestina, né? Os judeus hoje, os hebreus naquele período, e nós vamos ter os fenícios, ok? Na região aqui do Golfo Pérsico, ó, Pérsico, persas. Então, essa região aqui, ela é muito importante. A geopolítica dela nesse período fez com que aquela população que migrou lá da região da África, nomadismo, eles se estabeleceram aqui. Se estabeleceram aqui. E o que aconteceu? As civilizações cresceram, certo? Então, crescente fértil, muito importante. Como é que é chamado isso aqui? Esse conjunto? Civilizações hidráulicas de água. Dominavam o conceito da água. Cada rio ajudou uma civilização a ficar forte e poderosa. Beleza? Outro nome conhecido, civilização de regadio, certo? Vamos avançando aqui, ó. Professor. Fala. Tipo, eram só nesses rios que tinham a população? Então, esses rios, eles são a fonte daquela população que nós estudamos em pré-história, deles se movimentarem e ficarem ali. Por quê? No rio tem água doce, tem os animais que vão tomar água e tem o quê? É uma terra propícia à plantação, certo? Então é por isso que eles vão ficar aqui. Evidentemente que você vai ver que tem povos que andam pelo deserto. Lá no deserto também tem um pouquinho de água, não tem? Como é que chama? Geografia? Oásis, lembra? Isso. Então, mas a grande civilização, assim, vamos chamar assim, as suas 300 casas poderosas de Nínive, elas estão nessa região. Mas não impede que eles façam esse movimento, ok? Tranquilo? Vamos avançar aqui. Chegou o Schmidt aqui. Vamos lá. Chegando. O clima lá, gente, o clima todo mundo sabe. Clima dessa região. Propício aqui, ó, um clima verão, seco. Lembra aquele chamado clima de deserto? Durante o dia, é esse calor que a gente tem aqui. À noite, na nossa região agora, nesse período, já é um pouco mais friozinho, certo? Então, esse é o clima deles aqui. Um clima de deserto, né? Fala, pô, chegou mais um. Pedro chegou aqui. Beleza? Facinho, geografia. Um terreno aqui, ó, onde tem água é favorável à agricultura. Onde não tem, uma terra muito estéril, certo? Lembra do Blitz aí. Vamos avançando aqui. Arquitetura. Você não pode esquecer que nas aulas de arte, você vai ver a arquitetura dessa região. Sempre vai cair uma questão de arte, certo? Lembra que arte, acho que aí você estuda junto com literatura, não é verdade? Então, atenção a essas construções aí, chamadas de babilônicas. Beleza? Olha aqui, eu coloquei uma imagem importante. Isso aqui é uma forma piramidal, só que ela é sem a parte pontiaguda. Então, como é que chama? Zigurate. Na Babilônia, zigurate. No Egito, pirâmides. Beleza? Não esqueçam disso. Essa formação aqui que eu coloquei para vocês, ela lembra muito os esboços que eram feitos para as construções daquele período de poderosos santuários. Dizem que assim seria aquela famosa cidade que tem na Bíblia, que também cai sempre em vestibular.
os jardins suspensos da Babilônia, beleza? Então, observe a arquitetura deles aí, né? Muito importante, os fundamentos da matemática, geografia, a organização muito forte aqui. Essa aqui é diferente, ó, tá vendo? Ela é mais simplória. Por quê? Hoje ela está dessa maneira. Um dia ela foi assim, ó. O processo do tempo, os saques, os bandidos, os ladrões, e fora os confrontos que existiram aí com os inimigos. Observa como que é hoje. Santuários para pesquisa arqueológica e turismo. Como é que é a política naquele período, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Descentralizada. Atenção, política descentralizada. Não é império. Não tem imperador. É formada por quê? Cidades-estados. Lembra a sociologia. O que é uma cidade-estado? Ela tem o seu próprio governante. Então, nós temos várias cidades. Essa que eu citei para vocês. Nínive, Lagash, Ur, Ninive. Essas cidades têm o seu próprio governante. Elas falam a mesma língua, elas têm uma relação de comércio entre si, têm a mesma cultura e muitas vezes até se unem contra o inimigo comum, mas não tem um único governante. São cidades-estados. Beleza aí, gente? Chegou o Eduardo aí. Tranquilo? Então, fundamento nesse período começa com cidades-estados. Depois eles vão migrando para quê? Para os impérios. Certo? Vamos avançar aqui. Então, a política nesse período aqui. Muito bem. Perguntas aí? Tudo tranquilo? Não. Gurizada, dá uma olhada na estrutura social. Sociologia de novo, geografia de novo. Quem está no topo? O rei daquela cidade. Essa aqui é uma estrutura Bode, social. Fala. você deixou a Barros no vácuo. Quem? Então, ó. A Barros, Então, tem gente que está falando aí, mas eu não escuto. Aí você fala e tem gente que eu não sai aqui para mim. Não, alguém falou que tá não com falei dúvida nada, e não. deixou no vácuo. Ah, tá. Eu acho que ele Não, só eu falei, abre o ele perguntou se tinha alguma dúvida, eu falei que não. Interrompe aí, tá? Ô, gurizada, vamos olhar aqui. Então, essa aqui é uma estrutura de uma cidade. Essa é uma estrutura geral. Então, em cada cidade tem o seu representante, que a gente chama de rei. Como é que é chamado nessa região? É chamado de eregeu, um rei, certo? Abaixo dele tem quem? As pessoas que estão próximas aos deuses, que são os sacerdotes. Evidentemente que também tem os militares, que é a força militar, né, de um governo. Aí vem a sociedade na sua maior quantidade. Os artesãos, tem os ferreiros, são aquelas pessoas que têm, naquele período, os trabalhos daquela fase. E os camponeses, lembra que a base ainda lembra, sociologia, modo de produção oriental, certo? Tranquilo? Tudo está controlado por quem? Pelo rei. E é feita uma distribuição quantitativa pelo rei. Quem recebe mais aí é quem está no topo da pirâmide, aí vai descendo. Lá embaixo nós temos algumas pessoas que são escravizadas. Como é que é o processo de escravidão nesse período? Presta atenção. Por guerra, certo? Ele se tornou escravizado por guerra, por dívida. Tranquilo? E aqueles escravos que não conseguem pagar suas dívidas, alguns têm filhos e os filhos se tornam escravos também. Não é uma predileção, nossa sociedade é escravocrata. Não é dessa maneira. Beleza? Então, essa é uma estrutura de todas as cidades e estados nesse período. Vai mudar daqui a pouco. Facinho. E aqui nós temos aqui, ó, uma pedra muito importante, uma figura, né, do rei Hammurabi, que você já estudou. Já caiu questões sobre ele no Enem. Que esse senhor aqui foi aquele primeiro que criou um código, lembra? O código de Hammurabi, aquela tradição de fazer um código baseado no quê? Nas condições religiosas, lembra? Olho por olho, dente por dente. Então, ele vai estabelecer essa verdade aqui. E aqui eu coloquei uma questão para vocês aqui, ó. Daqui a pouco eu volto nela. Vamos aumentar isso aqui. Pequenininho. Depois eu volto na questão, senão acho que não vai dar tempo de fazer. Chegou o rapaz aqui, ó. Muito bem. Vamos avançando aqui. Dá uma olhada aqui, a cultura nesse período. Opa, alguém falou aí? Falando? Nada? Cultura. Como que é a cultura nesse período?
eles estão ligados. Lembra quando você estudou as aulas de filosofia? Lá no começo, em filosofia, você estudou que a chamada filosofia daquele povo estava misturada com o quê? Com a religião, certo? No mundo grego vai haver a separação, religião e razão, ok? Aqui, então, tudo está junto ainda. A astrologia está ligada a quem? Aos deuses. Cuidado, ó. A astrologia não é astronomia, certo? A astrologia é ligada aos deuses. A matemática, a linguística, a mitologia, a religião. Todas essas culturas têm um fundamento, lembra? Ligado ao modo de produção daquele período e à religião. Lembra? Religião politeísta, sempre, ok? Então não esquece, quando você ouvir falar em matemática, em pintura, em arte, em trigonometria, onde que está isso? No mundo ocidental, no mundo oriental, principalmente na Mesopotâmia, no Egito, nas civilizações chinesas. Para onde que isso aí vai um dia? Para o Oriente, para o Ocidente, para a Europa, ok? Então é aqui que está o berço. Porém, essa cultura está ligada principalmente à questão religiosa, certinho aí? Avançando aqui, ó. Dá uma olhada aqui nas relações naquele período. Você viu a reconstrução de um zigurate com a base lá em cima, ó. Você viu aqui, ó, tem um rapaz à esquerda, um senhor à esquerda, um barbudo aqui, ó, que ele não está com seu smartphone, não. Ele está fazendo um cálculo naquilo que um dia você estudou em matemática, no ábaco, lembra? Ele está separando as continhas aí, ó, certo? Observa aqui, ó, os primos do bode aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, o cara está fazendo carregamento de cereais. Olha à sua direita, lá no fundo, nós temos aqui, ó, os navios naquele período ao longo dos rios, certo? Então aqui é um sistema comercial muito importante, onde você vê a matemática, você vê a arquitetura, né? Para fazer essa construção, tinha que entender muito de matemática e principalmente das leis de física, não é verdade? Então é nesse contexto que você vê, ó, economia, sociedade, organização aí nesse período. Tranquilo? A religião deles. Eles acreditam em vários deuses politeístas. Vamos ver aqui quem são esses deuses aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Geralmente isso aqui não cai no Enem, mas cai aonde? Naquelas grandes universidades que vocês com certeza irão fazer. Unesp, Unicamp, o FRJ e assim por diante. Aqui nós temos o Deus do céu, ok? Olha ele aqui, ó. Metade homem, metade animal. Aí o Deus do ar, Enlil, Enki. E aqui, ó, Ninhushka, a mãe da terra. Esses seres aqui, ó, só ampliar de novo aqui, esses seres, eles são metamorfósicos. Eles são antropo-animal, homem, animal, antroposomórficos, certo? É dessa maneira que eles são caracterizados aí. Cada Deus tem essa aparência aí. Tranquilo? Dentro desses conceitos aqui, você não pode esquecer que na região entre os dois rios, Mesopotâmia e o Tigre, nós temos alguns povos que alguém perguntou aqui, que se estabeleceram nessa região. E eles falaram, essa aqui é a minha região, essa aqui é a minha terra. E ergueram aquela primeira formação clanícula, aquele clã. Aquele clã vai se tornar uma pequena aldeia que um dia vai se tornar uma grande cidade, uma polis. Então, nós temos aqui os principais povos. Dá uma olhada neles aqui, ó. Sumérios. Não esquece, gente. Os sumérios foram aqueles que estabeleceram a primeira escrita cuneiforme. A primeira escrita. O que é uma escrita cuneiforme? Em forma de cunha, certo? Era um pedaço de barro que eles colocavam no sol para secar ou no forno e eles decalcavam alguns sinais pictográficos que vão ser chamados de escrita. Quando que surgiu isso? Lembra, nós estudamos, entre 3.000 e 4.000 anos, o homem está deixando a pré-história e está entrando no processo da história. Beleza? Tranquilo aí? Então, não esquece, sumérios, escrita cuneiforme. Pronto, essa é a parte principal. Não pode esquecer isso aqui. Opa, deixa eu ver aqui a sala de espera. Aqui. Beleza. Bom, ok? Vai surgir a roda aí também nesse período, vai surgir o arado e assim o processo avança. Mas sumérios, processo de cidades-estado, escrita cuneiforme, desenvolvendo da civilização. Acádios, atenção.
povo acadiano, da cidade de Acade. Ó, Acade. Esses aí vão ser os primeiros que vão fazer uma guerra de unificação. Unificar o quê? As terras, unificar as cidades. Quando eles fazem essa unificação, deixa de ser cidade-estado, ok? E se torna o quê? A primeira unificação. O que é isso? Nasce o primeiro império, Império Acadiano. Fechou? Tranquilo? Avança aqui, ó. Avança aqui. Outros povos. Nós temos os chamados amoritas, beleza? Por que eles também vão ser chamados de babilônicos? Porque eles moravam na cidade da Babilônia. Que cidade é essa? Tá na Bíblia, você já viu a cidade de Babel. Lembra da Torre de Babel? Onde é que está? Na Babilônia. Tranquilo? É nessa região que nós vamos ter o primeiro império babilônico. O que acontece nesse império? Eles vão lutar contra as outras cidades, vão dominá-las, vão criar o quê? Um novo império. Destaque para uma pessoa. Está vendo o nome dele? Opa, alguém está falando aí? Pergunta aí, gente. Eu não estou ouvindo nada aí. Fala aí. Tem alguém falando, mas eu não escuto o som. Pode continuar aí? Bode, Fala. esse slide vai estar no conteúdos online? Vou colocar lá. Pô. Tá, beleza, obrigada. Vou continuar aqui. Então, destaque para quem, nesse período onde a Babilônia, um centro comercial muito importante, ela tinha assim uma grande quantidade de pessoas, e essas pessoas faziam comércio. O que o imperador fez nesse período? Ele criou mais centros religiosos para agradar todos os povos que passavam por ali, certo? Mas o grande destaque desse cara aí, o Hammurabi, você já conhece, né? Ele vai criar o primeiro código de leis, chamado Código de Hammurabi, estabelecido em cima do quê? Das leis religiosas, chamado olho por olho, dente por dente, a lei do talião, certo? Não esqueça disso aí. Lembra de novo? Tudo está voltado à religião, certo? Então, o primeiro código de lei voltado à religião nesse período aí. Muito bem. Passou um tempo, vai aparecer um outro povo dessa região, os assírios. Esse povo aí, a característica deles qual que é? Eles são grandes guerreiros e tem uma coisa que os outros não têm ainda. Eles dominam o cavalo. Chegou o João Vitor aqui. Eles dominam o cavalo, dominam as técnicas ou táticas de guerra e, principalmente, eles vão introduzir nesse período aquelas armas de guerra com pontas de ferro, bem forte mesmo. Um ferro mais temperado, de primeira qualidade. Então, com o cavalo, com as chamadas bigas, né, que são os carros de guerra, com o artefato de um ferro temperado de primeira qualidade, eles vão conseguir derrotar os outros, principalmente a Babilônia. E vai erguer, então, aqui um novo império nessa região. Quem é que vai ser o grande imperador? Olha o nome dele aqui, Sargão II, que vai fazer isso aqui, ó. Destruiu a Babilônia, invadiu o Egito e tomou Tebas. Tebas é uma cidade que tem no Egito. Não é Tebas lá da Grécia, certo? Então, os assírios vão fazendo esse processo. Nessas guerras de domínio, o que você tem que lembrar aqui? Ó? Que eles vão fazendo o processo de migração de uma região para outra. Eles vão se misturando com os povos aí, certo? Um chamado aculturamento. Lembra de geografia? E aí nós temos os caldeus. Nós temos uma região aí chamada Caldeia, e aí vivem esses povos aí. O que eles vão fazer? Se unir também e vão criar o Império Babilônico. Eles vão dominar toda a região no processo de guerra e vão criar na cidade da Babilônia a sua capital. Então eles vão dar uma reformada, vão organizar mais essa capital e ela vai ser o quê? A sua sede de comando ali, beleza? Destaque para um rei caldeu nesse período que você já estudou também, Nabucodonosor. Olha o nome dele aqui, ó. O que esse cara vai fazer de importante? Vamos colocar aqui a imagem, ó. Dá uma olhada aqui. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tranquilo? Tá vendo aqui? Essa seria aqui uma imaginação criativa
do que foi um dia chamada a cidade da Babilônia no período de Nabucodonosor, quando ele cria o jardim suspenso da Babilônia, aqui de frente na primeira observação, e à esquerda você vê aqui uma torre sendo construída, a Torre de Babel. São as duas construções que você vê nesse período aí, certo? Não pode esquecer para a história de arte. E aqui eu estou colocando aqui algumas figuras daquele período, principalmente ligado à arte, certo? Como é que era o movimento dessas pessoas aí. Só para você acompanhar. Assírios aqui, ó, os caldeus. Muito bem, na economia. Qual que é a economia desse povo, desses povos que moram ali, nessa região do Crescente Fértil? Modo de produção asiático ou modo de produção oriental. Dá uma olhada, qual que é a base? A agricultura, ligada aos grandes rios, seja no Rio Tigre, seja no Rio, né, no Rio Nilo e assim por diante. Tranquilo? Certo? Então está ligado à economia. Quem é o responsável por isso? O administrador. Se for no Egito, é o faraó. Se for na região da Mesopotâmia, é o Herogeu ou o rei daquela cidade. Tranquilo? Facinho economia? Economia de subsistência, já migrando para a economia de comércio aí. Perguntas? Vou avançar aqui. Eles estão muito próximos aí ao mar Vermelho, ao mar Mediterrâneo, mas estão bem perto do Golfo Pérsico. E é nesse período aí que nós vamos ter a ligação com os persas aí. E eles vão introduzir daqui a pouco o domínio nessa região aqui. Chegou o Bruno Godoy aqui. Tranquilo? Avançando aqui. Bom, você já viu isso aqui. Fez agricultura, tem que se tornar sedentário, porque tem que cuidar da terra, certo? Evidentemente. E aí, com ele morando e cuidando da terra, ele vai ter tempo para fazer outras coisas. Por exemplo, cozer, ou seja, fazer artesanato, cerâmica, certo? Ele vai ter um tempo mais tranquilo para produzir. Na verdade, quem vai produzir mais é a mulher, porque o homem continua no processo de caça, guerra e domínio de terras, certo? Vamos avançando aqui. A escrita. Opa. Mais um aqui. A escrita. Bom, você já estudou que nesse período são chamados desenhos pictográficos. Nós estudamos lá em pré-história que são as chamadas arte rupestre, ou seja, ela é bem rudimentar ainda. Nesse período elas vão surgir aqui e a base vai ser na parte cuneiforme. Tranquilo? Depois nós vamos ter um avanço sobre isso aqui. Dá uma lida em escrita aqui. Não esquece, a escrita surge no mundo... Opa, surge no mundo mesopotâmico com os chamados sumerianos. Cuneiforme escrita. Tranquilo? Dá uma olhada aqui nas escritas desse período. Ó, uma escrita pictográfica. Dá uma olhada aí. É bem complicado, né? Seria a mesma coisa eles olhando a nossa escrita de hoje aqui. Título de ilustração aqui. Fala aí, alguém quer falar aí? É isso aí, tem um maremoto, hein? Gurizada, dá uma olhada aqui na escrita cuneiforme. Tá vendo aqui? Essa é uma estela. O que é isso aí? Um pedaço de argila onde o cara foi escrevendo, ó. Tranquilo? Os egípcios vão fazer diferente, né? Eles vão usar o papiro. Avançando aqui. O que eles deixaram para nós aqui? Presta atenção, gente. Astronomia, matemática, tudo que você possa imaginar naquele período fica até hoje. A roda, o arado, a escrita, a arquitetura, os deuses. Tranquilo? Vamos avançando aqui, ó. Código de Hammurabi, destaque, já caiu no Enem, deve cair novamente nas suas questões aí. Olha esse barulho aí, ó. Toma uma lida aqui em Código de Hammurabi, tá? Deixei frisado para vocês aqui. Oh, coisa boa. Gurizada, Torre de Babel, Jardim Suspenso da Babilônia são as duas principais características daquele período como maravilhas da antiguidade. Dá uma olhada aqui, ó. Sim. Mas ela tá errando muito ultimamente.
Olha essa aqui. Atenção a essa obra literária, literatura daquele período, Epopeia de Gilgamesh. Essa hora que eu passo. Sirius, doutora Mariana? Dessa maneira a gente fecha aqui Mesopotâmia, hein, gente? Beleza? Perguntas aí? Achei bonito essa sua foto. Você ficou bonita, né? Vou colocar uns exercícios aqui para a gente fazer. Que hora que acaba a nossa aula? 2 e 3 e... Mãe. Que mãe, menina. 2h45, bode. E que horas são agora? 2h34. Só que tem que ter um tempo para o professor abrir, tipo, fazer a sala. Ah, tem uns 15 minutos, né? Agora são o quê? 2 e... 2 e meia? Meia, 34. Ah, tem um tempo aqui. Eu 3 vou abrir dias, aqui. não um dia. Vou abrir aqui um exercício para nós aqui. Pera aí. Pera aí. Eu falei, bosta, eu não consegui me livrar da fazenda. Ele, não. O problema não é a fazenda, o problema é o pavor que eu tenho daquele avião. Não vai dar. Da hora o papo, sim. Aquele? Só saiu um pouquinho do valor que o Thiago tinha falado pra mim. Achei, tipo, R$10 a mais. Acho não. Eu não tô ouvindo. Não. E aí, gente, tudo bem aí? Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Não, eu sei o valor que eu comprei. Foi R$200. Tá falando uma compra. Então saiu R$20 a mais. Ah, né, mãe? Porque eu já tinha gastado. No cartão que você falou que não gastou nada. Como é que você comprou? A aula acaba com 4h30. O bode dá pra você mutar ela. Viram aí? Estão vendo aí a lista de exercício? Por R$200, o que mais que você comprou? Dá um retorno aí, gente. Só o patins. Tamo. Beleza, vamos fazer a primeira aí, ó. FUVEST caiu agora. Muta a cena aí. Dá pra mutar a cena, o bode. Gente, tem, seu microfone é ligado. Ela não tá te ouvindo, assim. Ó, Se nem abaixa tá esse falando sobre microfone aí. patins. É como se fosse uma ligação, tá escutando pelo áudio na parte de cima. Primeira questão aqui, FUVEST 2020. Presta atenção, vou fazer a leitura aqui, ó. Ao primeiro brilho da alvorada, assim que cai, ó. Quem vai fazer FUVEST, fica ligado aí, ó. Ao primeiro brilho da alvorada, chegou do horizonte uma nuvem negra, que era conduzida pelo Senhor da Tempestade. Parece desenho animado assim, né? Surgiu então os deuses do abismo, Nergal. Destruiu as barragens que representavam as águas do inferno. Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques. Por 6 dias e 6 noites, os ventos sopraram, enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiam em fúria, como 2 exércitos em guerra. A alvorada do 7º dia temporal acalmou. O dilúvio serenou. Toda a humanidade havia virado argila. Gurizada, essa primeira parte aí, você lembra de onde isso aí? Bíblia, lembra? O dilúvio, lembra disso aí? Lembraram? Dá uma olhada aqui embaixo, está escrito assim, a Epopeia de Gilgamesh. Essa obra, ela cai em literatura e em história, certo? Vou continuar a leitura aqui. Na montanha de Nizir, o barco ficou preso. Na alvorada do 7º dia, eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Essa pomba voou para longe, mas não encontrou um lugar para ela pousar, ela voltou para o barco. Eu soltei um corvo, a ave viu que as águas haviam baixado. Ela comeu, grasnou e não voltou para o barco. Se não voltou porque tinha terra. Aí ele fala assim, então eu abri todas as portas e janelas, expondo a nave. Quando ele fala nave, é o barco, tá, gente? Naquela época ele chamava de nave. Muito bem. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha em oferenda aos deuses. Então você está vendo que ele tirou esse trecho aí da onde? Do livro chamado Epopeia de Gilgamesh, que a gente viu que é da Babilônia. E a Igreja Católica usa essa ilustração hoje na onde? No dilúvio, certo? Muito bem, vem a pergunta agora, hein? Com base no texto registrado lá no século VII a.C., a que se refere ao antigo mito da Mesopotâmia, que é o dilúvio, né, gente? Bem como seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era o quê? Qual que é a sociedade? Letra A, B, C, D ou E? Qual que é? Dá uma lida e responde aí. Qual questão você marca? Letra? Dá uma lida aí, gente.
Letra B. Letra B. B, certinho. Letra E. É vitalizada? É guerreira? É. Letra B e letra E tem tudo igual. Agora tem um erro. A letra B tem um erro. Qual que é o erro? Monoteísta é o erro. Como que a sociedade é? Fala. Ô, Bode, sua voz tá toda Você travada. tá um robozinho, Bode. Você tá um robozão, A Bode. de vocês também, Tá robôzão. parece que tá assim, ó, travando, né? Não é isso? Tá bugando Tá tudo. muito travado, não tá dando pra ouvir direito, não, Bode. Onde que tem essa lista? A de vocês Essa também lista tudo- aí tá parece que na arranhado. tela. Tá na tela. Ai, não sou ainda, então. A voz de vocês também parece que tá arranhada. A sua, sua também. Tá ruim. E tá meio devagar. Assim. Internet, pô. Que merda. Nossa voz tá arranhada, Bode. Para com isso. A Eu voz de acho que é vocês sua tá boa. internet, Bode, que eu tô escutando bem. Bode, a internet do Pedro Antônio. Ele que tá tudo arranhado. O quê? A de vocês ficou boa. E essa que falou, quem falou bem? Braco também arranha. Bom, vamos fazer a questão aí. Gurizada, onde que é o erro da letra B? Monoteísta. Onde que é o certo? Letra E. Politeísta. Tinha democracia lá? Não tinha, gente. O que era? Cidade-estado. Então é centralizada. Letra E. Questão que caiu agora, ó. FUVEST 2020. Vamos fazer a outra aqui, ó. Concentra aqui. Vamos baixar aqui esse negócio. Segunda questão. Em 1929, um arqueólogo alemão, Júlio Jordan, visitou uma vasta biblioteca de tábuas de argila, as escritas cuneiformes, certo? 5.000 anos de idade, muito antiga, lá igual o pessoal da China, do Egito, assim por diante. As tábuas estavam onde? O que é Uruk, que é uma outra cidade mesopotâmica, cidade-estado. E uma das primeiras cidades do mundo, hein? Às margens da onde? Do rio Tigre, onde fica hoje o Iraque. Essas tábuas, também chamadas de estaletas, não haviam sido usadas para escrever poesia ou enviar mensagem para outras pessoas. Elas foram usadas para fazer contas. Lembra aquele cara que eu mostrei a imagem que ele estava fazendo uma conta ali, parecia que ele estava mexendo no celular? Então é isso. Ó. E também para lembrar os seus primeiros contratos de casa, de comércio, assim por diante. Muito bem. O texto que você viu aí, ele faz referência a um período muito conhecido da história da humanidade, na qual surgiram os primeiros registros escritos. Assinada a alternativa que corretamente descreve o contexto em que surgiu a escrita lá na Mesopotâmia. Está aí, ó. Dá uma lida aí, letra A, B, C, D e E. Vou ler a primeira. Concentra comigo aí. Os mesopotâmicos criaram a escrita como forma de se comunicar com os deuses, sim ou não? Tem erro aí. Qual que é o erro? Não é comunicar com os deuses, certo, gente? É comunicar com as pessoas. Está errada a questão. Letra B. O surgimento da escrita está ligado à criação do sistema de educação, segundo o qual todas as crianças deveriam dominar o conhecimento das letras e dos cálculos. O que você acha disso? Está certo ou errado? Errado. Todas as crianças não. Somente daquele pessoal que está na primeira parte da pirâmide social. A família do rei, a corte. Abaixo estão quem? Os sacerdotes. Abaixo está quem? O pessoal da parte militar. Os outros não têm essa qualidade, certo? Então, não é para todo mundo. Letra C. As cidades da Mesopotâmia eram separadas por longas distâncias, percorridas a pé por mensageiros que levavam carga. Não é verdade. Elas ficavam entre rios, era muito fácil de se comunicar nessa região. Não é tão longe, não. Letra D. A evolução da literatura oral gerou a necessidade de fazer registros poéticos declamados pelos grandes oradores da atividade clássica. Questão errada. Não tem literatura oral. Qual que surgiu aí? A literatura escrita, lembra? Literatura chamada de escrita cuneiforme ou da literatura de escrita já do chamado Gilgamesh aí. Qual que é a questão correta? Letra E. Desenvolvimento do comércio levou à criação da escrita. Certo? Não esquece aí. Utilizado inicialmente para analisar o quê? Contrato, comércio, conta e assim por diante. Não esquece, vai cair isso aí na sua prova, com certeza, do programa de avaliação seriada aí. Tranquilo? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Terceira questão, questão de somatório. Dá uma olhada aqui, ó. Ao longo da história, da nossa história, as relações entre os seres humanos e o meio ambiente, eles foram muito boas, intensas, certo? Você está vendo as cidades, estados, cidades na frente dos rios. E aí nós temos as possibilidades que esses rios levaram a essas pessoas, certo? Perto do rio surgiram civilizações. Sobre as relações entre as diferentes sociedades e os rios naquele período. Então, lembra que eu falei? A região da Mesopotâmia, ela surge porque tem o rio Tigre e Eufrates. A região do Egito, porque tem o rio Nilo. Lá a região do rio Azul e Amarelo, China, e assim por diante. Primeira questão somatória, hein, gente? Atenção aí, ó. Na antiguidade, a regularidade das cheias dos rios Tigre e Eufrates foi decisiva para a maior estabilidade econômica e política na região da Mesopotâmia, em relação às demais sociedades orientais como o Egito. Questão certa ou errado? Errado. Questão errada. Aonde que nós temos aí esse sistema de cheia e vazante? Somente no Rio Nilo. Certo? Só no Rio Nilo.
Segunda questão. Entre os séculos 12 e 13, com a descoberta de jazidas de ouro em locais distantes do litoral brasileiro, foram organizadas bandeiras que foram procurar essas coisas. Sim ou não? Sim, tivemos as bandeiras. De onde que eles saíam? Da região de São Paulo. E usavam o quê? Os rios Tietê, Paraguai, Paraná. Então, a questão número 2 está correta. Rios. Dá uma olhada nessa número 4 aqui, ó. O projeto de transposição do Rio São Francisco, que você já viu em geografia, certo? É fazer com que esse rio ele possa ser levado a outras populações. Ou seja, fazer com que ele avance no sertão. Ele teve como objetivo a ampliação de redes de abastecimento e irrigação às áreas mais distantes e secas do Nordeste brasileiro. Lembra disso, geografia? Esse projeto contou com o efetivo apoio dos principais movimentos ambientalistas e ele se tornou unanimidade entre as diversas lideranças daquela região. Certo ou errado? Geografia com história. Gurizada, onde que está o erro na 04? Aqui, ó. Os movimentos ambientalistas não aceitaram esse tipo de destruição do meio ambiente. Esse é o erro. Oitava questão, hein? Em Santa Catarina, muitas colônias de imigrantes europeus foram instaladas perto dos rios aí, ó, o que favorecia a comunicação e o transporte de produto. Questão correta. Olha só o que a Federal de Santa Catarina colocou, hein? Ela pegou os rios e fez uma questão somente sobre a população que vive perto dos rios aí. Tranquilo? 16ª questão, hein? 16º item. Os maiores rios do Brasil... Cara, alguém me derrubou, hein?